Oi, gente. Eu acabei de assistir o debate, né, entre o Gregório do Vivier e o Ciro Gomes no canal lá, no podcast Ciro Games, né, do Ciro. E eu tinha assistido o Ciro Gomes, o programa do Gregório, a reação do Ciro Gomes ao programa e fiquei com algumas curiosidades factuais. Queria saber se algumas coisas eram verdadeiras ou não, enfim, coisas que eu não sabia. E aí eu fui checar, mas eu não chequei tudo, absolutamente tudo, porque eu estou reagindo, acabei de assistir, mas algumas coisas eu queria checar e vou mostrar aqui para vocês das coisas que eu chequei. Bem, eu fui checar se o Cabo Daciolo tinha demonstrado aquela homofobia que o Gregório se referiu, né? E aqui está o Correio Brasiliense, o homossexual, eu preciso dizer, está na mesma categoria que o corrupto. Ele diz que bota na mesma categoria de alcoólatra, enfim, bandido. Tem uma outra reportagem aqui do Observatório também dizendo mais ou menos a mesma coisa, né? E a coisa do Aldo Rabelo em relação aos indígenas. Eu também fui procurar isso daí. E ele disse, essa reportagem da UOL aqui, não há desmatamento descontrolado na Amazônia, diz o ex-ministro de Lula, e se você for lá embaixo para o que ele falou, ele diz ao desmatamento que é promovido por comunidades indígenas, pela sua agricultura tradicional, ao desmatamento autorizado por lei, onde o agricultor pode usar até 20% de sua propriedade, e ao desmatamento criminoso, clandestino e ilegal. Isso precisa ser reprimido, o desmatamento ilegal precisa ser de fato contido. Mas ele diz que não havia de forma desmedida e contrariando, né, muita gente na época, né? E sobre a Marina, né? Ciro Gomes não disse que tem nojo da Marina, e sim tem nojo do discurso típico da Marina em relação ao ambientalismo e em relação a, enfim, essa hostilidade com o agronegócio excessivo e tal, que alguns ambientalistas têm. Ele teria nojo em relação a isso. E aí eu vou agora para a tela toda, né? E aí entra uma outra coisa que talvez seja muito importante da gente falar e que tem a ver com a estrutura desse, entre aspas, debate. É que boa parte do problema entra nessa coisa típica da Marina, né? A insinuação do Gregório, ouvida pelo Ciro, é que Ciro teria nojo da Marina enquanto pessoa e não do discurso. Mas Gregório diz, que estava citando a reportagem diz discurso, ele disse que o nojo era do discurso. E aí entra uma grande questão. Quando você está sendo criticado, né, quando você está sendo. Isso tem a ver com comunicação. Quando você está sendo criticado, quando você está sendo questionado, né, isso aconteceu de ambas as partes, né? Você tem uma dificuldade muito grande, a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de ter a interpretação generosa, ou seja, você tende a sempre ter a interpretação que é aquela que torna a pessoa pior, não é? Por exemplo, quando o Ciro foi muito duro, né? Não vou nem usar as palavras que ele usou, né? Mas insinuou que o Gregório do Vivier estava sendo preconceituoso com a piada que ele fez do Espírito Santo em relação ao Cabo Daciolo, não é? É a interpretação mais dura possível. É uma interpretação que algumas pessoas têm, mas é possível também ver ali um humor com figuras que usam da religião para a sua trajetória política, e o Gregório faz graça com Daciolo de uma forma um pouco mais dura, porque essa piada nem foi tão dura assim, mas enfim, porque se percebe que ele se incomoda, assim como eu me incomodo, com esse tom de profunda intolerância que o Cabo Daciolo mostrou com a comunidade LGBTQ+. Então, se compreende ali de onde vinha essa vontade de caçoar do Daciolo, digamos assim, né? Embora a piada em si não tenha um elemento necessariamente preconceituoso. Eu, pelo menos, não vejo assim, né? Aliás, se for considerar esse tipo de piada do Espírito Santo como uma piada preconceituosa, nenhuma piada com religião alguma vai ser permitida, não é? E provavelmente no Brasil esse pessoal pensa assim, ele ia querer banir um cara como George Carlin. Se vocês nunca viram
o que George Carlin falou sobre os 10 mandamentos, né? Eu sugiro que vocês façam uma pesquisada aí no YouTube e aí vocês vão ver um vídeo do George Carlin, os vídeos dele sobre Deus, sobre os 10 mandamentos e sobre coisas específicas da religião cristã. E eu acho particularmente, enfim, que o humor deve ser livre, inclusive para fazer esse tipo de piada, né? Que não é uma piada, se vocês forem ver, não é uma piada preconceituosa. São piadas que satirizam aspectos do dogma, né? Mas não, enfim. Sobre o debate ou o diálogo, se é que pode ser chamado assim, foi muito cansativo, foi quase que insuportável, difícil de assistir, e eu acho que houve um erro aí de organização. E aí eu vou dizer que o pessoal que organiza esse tipo de coisa, o staff lá do Ciro, tem que pensar um pouco sobre isso. Quando você vai trazer uma pessoa que fez críticas e que o Ciro já tinha feito críticas a essa pessoa em um react, e claro que o clima, embora eles dizem um admirar o outro e tal, e o Gregório votou em Ciro em 2018 e terminou dizendo que ficaria muito feliz em votar nele contra Bolsonaro e tal. Quando você traz uma pessoa que está esse clima de hostilidade, você tem que ter um mediador. Primeira coisa básica, teria que ter uma pessoa ali no meio para dizer, olha, a voz de falar é de fulano, a vez de falar é de Beltrano. Porque senão acontecem interrupções. O Ciro interrompeu muito o Gregório. Teve momentos que o Gregório também interrompeu o Ciro. E aí fica muito difícil ouvir. A partir de determinado momento, o Gregório até parou de falar, deixou o Ciro falar como uma forma de uma resposta. E meio irônica, do tipo, você me convida e só você fala. Ele tentou... No início, ele estava disputando a palavra. Do meio para o fim, ele começou a não mais disputar a palavra, né? Ele só falou quando o Ciro abriu espaço. Que também é uma coisa... torna o clima ruim, né? Torna o clima não adequado. E a principal causa de confusão, que Ciro obviamente interpretou errado o Gregório, que mostra aquela interpretação não generosa, quando Ciro achou que a candidatura dele seria uma ameaça à democracia para Gregório, ou que Gregório estaria pedindo para ele tirar a candidatura. Não, Gregório não está pedindo nem para tirar a candidatura, nem que a candidatura dele é uma ameaça para a democracia. Tudo que o Gregório falou, inclusive é diferente do que eu tenho falado, não é exatamente a mesma coisa, mas enfim, tudo que o Gregório falou foi que os eleitores do Ciro, se, com a condicional, chegar na véspera da eleição e ficar claro que o Ciro não vai para o segundo turno, o que é uma coisa que não está dada, ainda tem um tempo, até lá. Se ficar claro que o Ciro não vai para o segundo turno e que a chance de derrotar o Bolsonaro no primeiro turno é votar no Lula, parte dos eleitores do Ciro poderiam refletir sobre isso e realizar essa opção do voto que eles realizariam no segundo turno, realizar no primeiro para já derrotar o fascismo, né? Para já derrotar o neofascismo. Enfim, é uma visão. É claro que o Ciro se sente atacado porque parece que alguém está querendo, como a turma boa, os seguidores do Ciro disseram, mexer no voto deles. Mas isso daí é uma sugestão de reflexão de uma realidade que ainda não está dada e que é baseada nas pesquisas de hoje. Agora, existem motivos baseados nas pesquisas para imaginar que esse cenário que o Gregório pintou é provável? Existem, não só nas pesquisas. O PT, vamos lembrar, conseguiu colocar uma candidatura no segundo turno, a candidatura do Fernando Haddad, que tinha sido prefeito de São Paulo, mas que não estava com popularidade em alta naquela época, tinha perdido a reeleição mal, coisa que o Ciro gosta de lembrar, né? E Lula tinha sido preso, os escândalos de corrupção, o antipetismo na estratosfera. E o candidato do PT, apoiado por Lula, quando ele estava preso, antes dos processos terem sido anulados, foi para o segundo turno. Foi para o segundo turno com folga. Isso parece sugerir uma força, uma resiliência grande do PT. É meio que... e eu tenho muitas críticas ao PT, aos governos petistas. O governo petista não fizeram as reformas que uma pessoa de esquerda como eu gostaria, a reforma tributária, né? Uma reforma previdenciária que beneficiasse os mais pobres, né?
uma reforma tributária que taxasse os mais ricos pesadamente, investimentos em saúde e educação mais amplos, fez investimentos em saúde e educação, expandiu rede, mas não tanto quanto eu gostaria, especialmente expansão da rede própria. Então não é como se eu não tivesse críticas ao PT, aliás, coisa que o Gregório também disse no vídeo, né? Mas nós temos que ter clareza que parece que um voto bolsonarista ultraconservador muito consolidado e um voto petista muito consolidado estão colocando essas como as duas mais prováveis opções na eleição. O cenário pode mudar, coisas podem mudar, claro. O processo político está começando, tem muita coisa para acontecer, mas esse é o cenário hoje. Então, hoje, e é como eu disse em vídeos anteriores, se a eleição fosse hoje, eu votaria em Lula, sim, e votaria em Lula fundamentalmente por entender que é a chance que temos de derrotar Bolsonaro já no primeiro turno. Existe isso, segundo várias pesquisas. E num eventual segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, eu voto em Lula, faço campanha para Lula, não porque eu não tenha críticas ao PT, porque eu tenho críticas, mas por entender que o bolsonarismo é uma coisa tão devastadora, tão negativa, que precisa urgentemente ser derrotado. O Ciro insistiu muito que o bolsonarismo ele seria obra dos fracassos petistas. E erros do PT têm muito a ver com o crescimento do bolsonarismo? Sim. Mas não só os erros do PT. Gregório lembrou muito bem o papel nefasto que a mídia assumiu. Vamos lembrar do papel nefasto do PSDB de Aécio quando questionou o resultado eleitoral. Vamos lembrar o papel nefasto do Steve Bannon, né? E das oligarquias brasileiras e dos grandes capitalistas que apoiaram Bolsonaro e que também tem um papel nefasto na eleição do Bolsonaro. Vamos lembrar do papel nefasto mesmo, de figuras como Olavo de Carvalho e de muitos influenciadores que fizeram de direita, olavistas, que fizeram campanha aberta para o Bolsonaro. Então, assim, os erros do PT têm sua parcela na, digamos assim, ascensão do bolsonarismo? Tem. Mas é a maior parcela? Acho que não. A maior parcela tem uma série de outros fatores que estão fora do controle do PT. O golpismo do Congresso, né, nacional, a mídia corporativa, as grandes corporações empresariais agindo para esse fim, são outros fatores também poderosos e também muito relevantes, para não falar dos milhões de militantes bolsonaristas nas redes sociais que fizeram o uso de disparos de notícias falsas o tempo todo durante o processo eleitoral, e muitos brasileiros não estavam acostumados ou preparados para lidar com isso. A realidade hoje melhorou um pouco, mas esse ainda é um fator que é problemático. Tendo dito isso, eu gosto de muitas das propostas de Ciro Gomes, do Plano Nacional de Desenvolvimento, né? O PND, a ideia de taxar os ricos, de taxar os dividendos empresariais. Tem muitas ideias ali com as quais eu tenho identidade, concordo, né? Mas essa conversa com o Gregório mostra algumas dificuldades para a candidatura Ciro fortes. Faz a gente pensar, por exemplo, na questão das alianças, né? Você vê que Ciro até agora não conseguiu fechar grandes alianças, que é difícil para uma pessoa que atua na política como ele atua, né? O Calil acabou de fechar com Lula, né? O Calil que chegou a estar próximo de Ciro em alguns momentos, né? Mas fechou agora com o PT e vai fortalecido para a disputa dele lá. É muito pouco provável que o União Brasil feche com Ciro. Recentemente tiveram declarações de pessoas, do Luciano Bivar e de outros, mostrando como eles têm divergências profundas do ponto de vista econômico. A União Brasil é um partido de direita, né? Reúne o DEM e o PSL, e como o Gregório lembrou, foi o PSL que deu legenda para o Bolsonaro, né? E são pessoas que, enfim, o Luciano Bivar está como candidato, o Ciro bem lembrou, e é muito difícil que esse partido apoie o Ciro. Então, uma das grandes dificuldades do Ciro vai ser ter uma ampla aliança em torno do nome dele. É uma dificuldade grande. E a coisa
do temperamento dele, da agressividade, que ele mostrou um pouco nesse episódio, isso afasta as pessoas. Quer dizer, o Gregório foi um cara que votou em Ciro em 2018. Foi um cara que, se Ciro for para o segundo turno contra Bolsonaro, votaria em Ciro de novo, alegremente. Agora, depois dessa experiência, se Ciro conseguisse, o que hoje parece muito improvável, ir num segundo turno contra Lula, não sei o que é que o Gregório ia fazer. Talvez ele pesaria os pesos e medidas das críticas que ele tem ao Lula e as críticas que ele tem ao Ciro, né? É uma situação muito, muito difícil, né? Eu tenho a lamentar por episódios como esse que não contribuíram muito para a reflexão do brasileiro por causa das dificuldades e da falta de generosidade, muitas vezes, de ambas as partes de lidar com a crítica, né? O que não é uma coisa fácil mesmo, não. Que não é uma coisa fácil mesmo, não. Existiram alguns momentos que algumas das insinuações do Gregório em relação ao Beach Park e tal foram insinuações não legais. Não é uma insinuação legal que fica subentendida ali. Não é legal. Mas, ao mesmo tempo, o Ciro foi completamente imprudente quando chamou o Gregório de preconceituoso, né? Que acusa ele de preconceitos horríveis que, enfim, não era isso que o Gregório estava demonstrando ali, né? E se fosse pegar aquela fala ao ponto rigorosamente, significaria o quê? Que humoristas brasileiros e estrangeiros vamos censurar o humor de uma figura como George Carlin aqui no Brasil? Vamos admitir mesmo que estamos no evangelistão, né? E a teocracia chegou ao território brasileiro e não tem mais espaço para humor, para crítica? Enfim, é uma coisa a se pensar, né? A se pensar. Eu tô reagindo logo depois de ter assistido. Eu tinha preparado as anotações, eu nem segui. E vou deixar o vídeo assim, senão ele fica muito longo, né? Mas eu gostaria de que, se o Ciro Games for tentar fazer outros debates, que eles botem um mediador, que eles coloquem tempo para cada um falar e que as pessoas tentem até ter uma assessoria ali funcionando enquanto o debate está rolando para mostrar gráficos e mostrar as falas para não ficarem dúvidas factuais, né? Porque muitas vezes um fica acusando o outro de estar mentindo, né? E aí o público... Eu fui checar algumas coisas, né? Mas aí o público muitas vezes não vai checar, vai dizer que é apenas um festival de acusações e não vai assistir. Eu torço de verdade para que o podcast do Ciro Games, que tem entrevistas interessantes, traz às vezes pessoas interessantes, que eles melhorem nesse aspecto para poder melhorar a qualidade do programa, porque eu acho que para a maioria do público não foi uma experiência legal. E dizer que não foi uma experiência legal, eu acho que eu estou sendo... tem uma forte dose de eufemismo no que eu estou dizendo, né? Mas é o meu lado de querer agregar forças, atenuar, de ser gregário e tal, né? Pessoal que conhece aqui o canal e conhece meu estilo sabe que eu tenho essa visão. E eu tenho essa visão fundamentalmente porque eu entendo que a prioridade civilizatória esse ano é derrotar o bolsonarismo, é derrotar o Bolsonaro. Não é... Seria muito bom, sim, se um futuro governo tivesse força e apoio popular de implementar reformas, sim, e eu estarei pressionando nessa direção, qualquer que seja o governo, o candidato que venha derrotar o Bolsonaro. Mas essa é a prioridade civilizatória que nós temos, e eu quero agregar o maior número de forças para essa prioridade, né? Eu não quero dividir. E eu não acho que esse debate ajudou para a união em torno desse objetivo, né? Lamento, né? E a união que eu quero não é crítica. Muito importante deixar isso claro. É uma união com crítica a todos os candidatos, com crítica às alianças, muitas vezes espúrias e equivocadas, né? Com críticas à falta de defesa dos projetos da classe trabalhadora. A gente tem que nunca abrir mão da nossa crítica.
mas ter também clareza do que nós estamos enfrentando. Bolsonaro, e aí eu vou usar palavras do próprio Ciro, é um inimigo da República. É uma figura que representa uma corrente política que ameaça a democracia brasileira. E todas as forças são necessárias para a gente se unir para derrotar o bolsonarismo. Era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, no canal Nova Máquina do Tempo. A gente se vê em breve em um outro vídeo. E queria agradecer, porque essa câmera nova aqui que vocês estão vendo foi advinda dos meus alunos, pessoal que é apoiador, membro do canal, que permitiram que o canal pudesse adquirir essa nova câmera. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.